Então, vamos lá. Aula 9, técnicas adicionais de análise de redes. Hoje vamos falar de superposição e transformação de fontes. Qual o objetivo da aula de hoje? A aula de hoje e as próximas duas aulas, nós vamos introduzir algumas novas técnicas de simplificar a topologia do nosso circuito. Uma coisa que é importante frisar, que essas novas técnicas que nós estamos introduzindo, elas valem única e exclusivamente para circuitos lineares, que é o escopo do nosso curso, ok? Isso é tudo que nós vimos e vamos ver até chegar à aplicação de amplificador operacional, né? Esse curso tem duas faces, né? A primeira face, que a gente chama, são os de fundamentos, né? Onde a gente viu geração de energia, as grandezas mensuráveis em circuito, que são tensão, corrente, potência, energia, e os dois alicerces da teoria de análise de circuito, que é a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff, né? Com essa base, né, que a gente chama dos fundamentos de circuito, a gente passou para o procedimento de análise, né? Então, nesse procedimento de análise, nós vimos, quer dizer, o circuito de laço único, o circuito de único par de nó e a análise nodal e análise de malha, né? Isso a gente chama de procedimento de análise. Vamos agregar esse procedimento de análise na verdade, são 4 teoremas em uma aplicação: superposição, transformação de fonte, teorema de Devenant, teorema de Norton e máxima transferência de potência. Por que a gente faz isso? Porque os nossos circuitos estão ficando cada vez mais complicados. Quando eu estava trabalhando com um circuito super simples, um circuito como esse aqui, de laço único, esse é um circuito de laço único, porque eu vejo rapidamente que eu posso fazer a associação de R1 e R2, né? Tem uma corrente aqui. E se eu não quiser fazer essa associação, eu posso ainda, né? Se eu pedir por acaso, se eu quiser saber essa corrente aqui, e 3, eu posso aplicar divisor de corrente e consigo calcular essa corrente facilmente, né? Se eu quiser a tensão, aplico divisor de tensão e da mesma maneira consigo resolver esse problema até de cabeça, né? O que aconteceu é que a gente foi complicando esses circuitos, né? E chegamos a um circuito assim, ó. Olha que circuito legal. E eu pedi para analisar. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo esse circuito é ver o que eu posso fazer de associação, né? Eu vejo aqui que eu tenho uma associação paralela, né? Veja aqui que eu tenho 2 fontes de tensão em série, né? O que é que eu vejo mais? Veja aqui que eu tenho um triângulo, né? Tem vários triângulos, eu posso escolher, né? Posso escolher esse triângulo estrela aqui. E muito mais coisas, né? Então, a gente vai... Esses procedimentos que nós estudamos é justamente para simplificar esse curso, esse tipo de circuito. O que é que nós já sabemos dentro desse universo que simplifica a análise do nosso circuito? A primeira coisa que a gente viu foi resistências equivalentes, não foi? Deixa eu tirar o som do meu celular, senão a gente vai nos prejudicar. A primeira coisa que a gente viu foi a resistência equivalente. Com as resistências equivalentes, né, sejam elas em série ou em paralelo, né, nós introduzimos o conceito de divisor de tensão e divisor de corrente. Muito bem, esse aí foi o nosso primeiro passo, né?
Depois disso, nós associamos fontes de energia, fontes de tensão que estavam em série, nós associamos, né, em uma só fonte, e fontes de corrente que estavam em paralelo, nós associamos também em uma só fonte. Né? Muito bem. Continuamos no nosso processo de simplificar circuitos. Quando olhávamos no circuito e não podíamos mais fazer associação em série nem em paralelo, né, vislumbramos uma transformação delta y que permitia que algumas topologias, né, fossem simplificadas e, novamente, o procedimento de resistência série paralela fosse adotado. Né? Finalmente, a gente entrou naquilo que nós dissemos que é a parte mais importante da matéria, que é a análise nodal e a análise de malha. Dizendo essas duas partes. Isso é onde nós estamos, né? Olha o que vai acontecer a partir daí. Todos esses 5 teoremas que eu falei serão introduzidos paulatinamente, a fim de quê? De simplificar mais ainda a análise do nosso circuito. Hoje, nós vamos começar por, deixa eu ver se também acertei aqui, por superposição e, em seguida, transformação de fonte. A premissa é que o circuito tem que ser linear. Um circuito linear. Um circuito linear é que respeita, principalmente, fundamentalmente, a aditividade, a propriedade da aditividade. O que é a propriedade da aditividade? Se você alimenta o circuito com V1 e sua saída é K1, é I1, desculpa. Se você alimentar agora o seu circuito com V2 e sua saída foi 2, então, se você alimenta o circuito com a fonte, um Vzão, que seja igual a K1, V1, mais K2, V2, a saída vai ser o quê? Vai ser o I, é I que eu estou trabalhando, I vai ser igual ao somatório, né, das saídas individuais, K1 e 1 mais K2 e 2. Isso se chama a propriedade da aditividade, que inclui a propriedade da homogeneidade. A propriedade da homogeneidade diz: se você alimenta o circuito com 10 volts e a resposta é 5 amperes, se você alimentar o circuito com 20 volts, a resposta será 10 amperes. Né? Olha que maravilha. Ok? Então, o que diz o teorema do circuito da superposição? É um circuito, olha o circuito aqui. Tem um circuito. O que tem nesse protoboard? Tem circuito resistivo. R1, R2 e R3. O que tem aqui? Tem uma fonte V1 de 3 volts. Do outro lado, tem uma fonte de 9 volts. Ó. O circuito diz que eu posso eliminar essa fonte, ó. Eliminar essa fonte e achar somente com a fonte de 3 volts a corrente, deve ter uma corrente passando aqui, tá? A corrente I passando em R3, por exemplo. Passando em R3. Passando em R3. Muito bem. Agora eu vou eliminar a fonte, desconectar a fonte V1 e conectar a fonte de 9 volts. E vou medir novamente a corrente aqui. A corrente total, quando as duas fontes estão ligadas, é o I proveniente da fonte de 3 volts, mais o I proveniente da fonte de 9 volts. Ok?
Então, o que ele está dizendo o teorema da superposição? Em um circuito linear, com várias, no nosso caso foram 0, 2, com duas fontes, várias fontes de energia, a corrente ou tensão resultante em qualquer elemento é o quê? É a soma dos efeitos de cada fonte individualmente. Tranquilo? Ó, significa um circuito que eu botei dentro de uma caixa preta, uma carga RL, né? Uma fonte V1, uma fonte V2. Fonte 1 e fonte 2. Ó, isso vai ser igual que a primeiro, eu desconectar essa fonte. Cadê minha canetinha? Desconectar essa fonte, né? Aí fico só assim. E depois eu vou desconectar essa outra, ó. E vou somar. Quando eu desconectar essa fonte, só vou ter V1. Aí vamos supor que eu quero V alta e vou medir aqui, ó. Vou chamar aqui de VO1. Vou aqui, coloco essa fonte e desconecto essa aqui. Ah, então estou nesse caso. Vai aparecer aqui, ó. Já está até aqui, V alto e 2. V alto e 1, V alto e 2. Significa que V alto aqui vai ser a soma de V alto e 1 mais V alto e 2. Né? Isso vale tanto para a tensão como para a corrente. Isto é o teorema da superposição. Né? Como é que eu desligo uma fonte no papel? Né? Ó, se isso aqui é uma fonte de tensão, desligar a fonte, eu quero o quê? Eu quero que Vin seja igual a 0. Ah, então, desconectar uma fonte para a gente é curto-circuitar a fonte. Eu faço para tirar a fonte, eu curto-circuito. Boto a fonte em curto. Agora vamos pegar uma fonte de corrente. O que eu quero quando eu desligo uma fonte de corrente? Eu quero que essa corrente seja igual a 0. Ah, então desconectar a fonte é ter corrente 0, é fazer isso aqui, ó, um circuito aberto, né? Então desconectar uma fonte para fazer I igual a 0, eu vou trabalhar com circuito aberto, né? Eita. Circuito aberto. Circuito aberto. Curto e circuito aberto, ok? Então, passar o mouse mais para cá, está longe. Ok. Ó, fontes desligadas. Troco a fonte de tensão por 0. Fazer isso, a gente mostrou que é curto-circuitar. Fonte de corrente. Fonte de corrente. Colocar, vou zerar a minha fonte, é fazer um circuito aberto. Que maravilha. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção, que a fonte controlada, ela fica no circuito nos dois casos.
Né? Se eu tiver... Nos dois casos está maldito. Quando eu desligo uma fonte para usar uma só delas, a fonte controlada continua, não é alterada. Sempre ela é um elemento como se fosse um resistor. Ela não sai do circuito. É o que está sendo dito nessas dois aqui. Ó. A fonte dependente, as fontes dependentes não devem ser alteradas. Por quê? Porque elas são controladas por variáveis do circuito. Então, ela continua sempre no circuito. Ok? Isso é importante. Hein? Bem, feito esse preâmbulo, nós vamos resolver alguns problemas, porque é tão simples, né, que vale a pena agregar esse tipo de conhecimento na solução do nosso circuito. Olha esse circuito. Eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. A fonte de tensão e uma fonte de corrente, eu quero saber quem é V. Então, esse V aqui, eu vou fazer igual a V1 mais V2. Certo? Então, eu vou pegar, no primeiro caso, eu vou manter essa fonte de tensão e aqui vai ser um circuito aberto. Aqui vai ser um circuito aberto, vai ser aberto, porque eu quero que a corrente não passe. Vai ser um circuito aberto. No primeiro caso. Ó, então vai ser assim, ó. Esse circuito, primeiro caso, fonte de tensão, e aqui circuito aberto. Abrir, ó, que maravilha. Vamos apagar tudo. Nesse segundo caso, então, o primeiro caso já foi, ok. Ok. Nesse segundo caso, aí eu vou manter a fonte de corrente e vou retirar a fonte. O que é retirar? É desligar essa fonte. Eu quero V igual a zero. V igual a zero é curto-circuitar essa fonte. Então, vou fazer isso. Mantive a fonte de corrente e curto-circuitei aqui. Então esse circuito aqui vai me dar o V1 e esse outro vai me dar o V2. Vai ser igual, a esse V aqui que eu quero. Olha que maravilha. Que é V1 aqui? Isso aqui eu aplico divisor de tensão. V1 que está aqui. V1 é igual a quê? A 4 sobre 12 multiplicado por 6. Muito bem, então achei 2 volts. Nesse outro aqui, para achar V2, como eu conheço essa corrente, se eu achar I3, multiplico por 4, eu tenho V2. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar um divisor de tensão. Um divisor de tensão, divisor de corrente, desculpa. Quem vai ser I3? I3 vai ser 8 sobre 12 multiplicado por 3. 2 amperes. Multipliquei 2, aqui está passando 2 amperes, então vai ser 4 vezes 2, 8 volts. Tensão total, 10 volts. Putz, que maravilha. Esse exercício foi para a gente, duas fontes de tensão e corrente. O objetivo dele é nós sabermos como desligar uma fonte de tensão e como desligar uma fonte de corrente. Agora, se tivermos uma fonte, olha o que tem nesse. O objetivo desse exercício é introduzir a fonte controlada. Ela é controlada por esse zero. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. O
que é que nós vamos fazer? Colocar essa fonte, que é uma fonte de corrente, desligada, que é fazer um aberto aqui, né? Um aberto. Aberto. E aqui a gente vai fazer um curto. Ok? Olha, eu tenho uma fonte controlada. O que é que eu disse? No primeiro caso, que eu mantenho a fonte de corrente, aqui, ó, a fonte de tensão virou um curto. Está aqui o curto. Atenção, a fonte controlada continuou no circuito. No segundo caso é esse aqui. Então, aqui vira um aberto, ó. Então, aqui, ó, aberto, tá vendo? Aqui tinha a fonte que eu tirei. Então, ficou um aberto. A fonte controlada continua no circuito. E essa fonte aqui, tá aqui. Vou medir I01, depois medir I02 e somar. Olha que barato. Eu sei fazer esse circuito. Se eu olhar esse circuito, se eu pedir a solução para vocês, vocês podem fazer perfeitamente usando malha. Ó, 1, 2, 3 malhas. Correntes todas no mesmo sentido, porque você vai poder usar a inspeção. Você vê logo aqui, opa. Você verifica logo que você tem aqui, ó, 4 amperes. Então, você já tem I1 igual a 4 amperes. Muito bem. Né? E zero está aqui, você vai ter que ter uma equação auxiliar. Né? O zero vai ser I1 menos I3. Então, você tem que achar as correntes de laço. Primeira corrente, 4 amperes. Vamos aplicar a inspeção. Começar pelo laço 2. Olha que maravilha. Tudo que pertence ao laço 2. 3 mais 1, 4 mais 2, 6. De 2 para 1. Menos 3. De 2 para 3. Menos 1. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Está. Então, 5 e 0. Vou para a malha 3. Vou sair da malha 1. Da malha 2, desculpa. Tudo que está na malha 3. 5 mais 1, 6 mais 3, 4. Entre a malha 3 e a malha 1. Menos 5. Entre a malha 3 e a malha 2. Menos 1. Olha que maravilha. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Está corrente? Não. Está no sentido oposto da corrente. Ó. Em minha equação auxiliar, a minha fonte é controlada por I0. I0 é I1 menos I3. Ó. Vou substituir aonde? Aqui. Vou substituir, ó, I0 aqui. I0 aqui. I1 aqui. I1 aqui. Ó. I0 é 4, porque I1 é 4, menos I3. Substitui aqui, ó. Três vezes 4, 12. Menos 6 e 2, menos I3, igual a 5, que multiplica 4, menos I3.
Fazendo essas contas, né? 20, passei para o 20, passei o menos 6 para lá, menos 12, deu 32, né? 6 e 2, menos e 3, aqui 5 e 3, passei para cá, 4 e 3, tem a primeira equação. Que maravilha. Em 3, 5 vezes 4, 20, né? Menos e 2 mais 10 e 3, igual a quê? Menos 5, que multiplica 4 menos e 3. Faço também essas contas, ó. 20 vai embora com 20, então vai ficar menos e 2 mais 10 e 3, menos com menos dá mais, passei para cá, menos 5 e 3, então dá 10, 5 e 3 igual a 0. Agora, resolvo por Cramer, acho e 3. Ah, e 0 quem é? É 4 menos 0,94, que eu tenho aqui meu 0,1 de 3,06. Por isso que eu disse que laços sinodais representavam a parte mais importante da nossa matéria. Eu fiz o problema só porque está tão próximo, está tão fresco o nosso entendimento sobre isso, que vale a pena a gente consolidar passo a passo. Mas quem não aprendeu nodal nem laços vai ter muita dificuldade no transcorrer do curso de engenharia elétrica, né? Agora eu preciso usar, ó, já achei. Já encontrei I01. Agora eu vou calcular I02. Peguei a fonte, circuito aberto. Circuito aberto. Ó, então aqui eu só vou ter duas malhas. Eu chamei 5 e 6. Não, eu chamei 4 e 5, desculpa. 4 e 5. Ó. Não tem nenhuma fonte pertencente, fonte de corrente pertencente a uma única malha. E 0. E 0,2 aqui, ó. E 0,2. Eu quero. É menos e 5. Vou fazer por inspeção. Malha 4. Malha 4, onde é que eu estou? Malha 4, vou estar aqui. Tudo que pertence à malha 4, 4 e 2, 6. Cadê 1 e 4? 4 e 2, 6. 6 e 4. Olho para baixo. Menos 1. Fonte, tem. Está na mesma direção, tá. 5 e 0,2. Malha 5. Malha 5. Tudo que pertence à malha 5. 5 e 1, 6. Ah, tem 4 aqui que eu esqueci. 5 e 1, 6 mais 4, 10. Olho para cima. O que é que compartilho com a malha 4 menos 1? Tem fonte? Tem. Está na mesma direção? Não. Então tem menos 5 e 0,2 mais 20. Menos 5 e 0,2 mais 20. Né? Ó, quem é 0,2? 0,2 é menos 5, né? Que é também a minha equação auxiliar, que eu vou colocar aqui e vou colocar aqui. Equação auxiliar é igualzinha a ela. Substituo. Vou agora rearrumar. Resolvo para I5. Ah, quem é I02? I02 é menos I5. Solução.
Esse zero que eu queria achar é a soma de 0,1 mais 0,2. E vai me dar menos 0,47 ampere. Ok. Visto. Eu esqueci de pegar minha lista de chamada que está aqui. Turma B, turma C. Turma C está aqui. Muito bem. Bem, eu nem vou perguntar se teve dificuldade, porque isso é muito fácil. Porque simplifica análise nodal e análise de malha. Tem uma coisinha que eu gostaria muito de chamar a atenção dos senhores, é sobre aquela observação feita logo no início da aula, que os circuitos têm que ser linear, né? Ora, mas a questão, o circuito linear, a potência, a relação de potência com tensão e corrente, elas não são lineares. E isso me causa um probleminha quando eu vou usar superposição. Olha que barato. Eu não posso somar, se eu quiser, se eu pedir aos senhores, calcule a potência fornecida ou consumida no resistor de 3 ohms. A potência aqui não é P1, você não pode calcular a potência aqui 1, depois calcular a potência P2 e somar. Isso aqui não pode, ó. Não pode somar as potências. O que é que pode? O que eu posso é o seguinte, eu posso achar a tensão aqui por superposição ou a corrente, né? V, eu posso achar V1 mais V2 ou I é igual a 0,1 mais 0,2. Onde a potência vai ser R, o somatório dessas correntes ao quadrado, ou P é igual ao somatório das tensões dividido por R, que é a carga. Está compreendido isso? Ó, eu resolvi fazer esse problema. Calcule a corrente I1 e a potência dissipada no resistor de 3 ohms. O resistor que está em série. Então, é nesse aqui, ó. Olha o que está dito aqui. Não posso fazer, eu não posso calcular P1 nesse aqui, P2 nesse aqui, e somar que a potência aqui, potência total, é igual PT é igual a P1 mais P2. Está errado isso. Isso não pode, não pode. O que eu tenho que fazer, ou eu trabalho com as correntes, ou com a tensão sobre o elemento. Então, eu vou trabalhar com isso aqui. E vou mostrar o porquê não pode, né? Ó, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, o que é que eu faço? Se eu quero achar I01, se eu achar a resistência equivalente aqui, né, vai ser 2 ohms, né? Eu acho I01, que vai ser 30 sobre 5, vai dar 2 amperes, não é isso? Nesse outro, vamos fazer 6,30, porque, oh meu Deus do céu, 30 sobre 5, eu disse 2 é 6, meu Deus do céu, 36 amperes, né? Então achei 6 amperes. Nesse caso aqui, como é que eu faço? Eu faço, para achar I0, eu tenho P, então a melhor coisa que eu faço é achar primeiro essa resistência, porque aí me permite achar essa corrente aqui,
né? Achar I, aí eu aplico divisor de corrente, ok? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Essa resistência aqui vai dar 3 vezes 3, 9, sobre 6, vai dar 1,5, que é a metade, lógico, a gente podia fazer de cabeça. Então, a corrente vai ser 30 sobre 7,5, né? Que vai dar 4 amperes. Esse 4 amperes está passando aqui, ó. Aqui tem 4 amperes. Então, vou aplicar divisor de corrente, né? Divisor de corrente. Vou aplicar divisor de corrente, né? Ó, se aqui eu estou entrando com 4 amperes, tá? O divisor de corrente vai ser quem? Quem vai ser I02? O I02 vai ser, né, a resistência oposta, né? Então, vai ser 3 sobre 6, né? Multiplicado por 4. Mas essa corrente que eu estou calculando seria uma corrente que estaria para cá. E 0,2 está para lá, então isso é menos. Isso aqui vai dar 12 por 6. Vai dar 2 amperes. Ok? Vamos apagar e fazer direitinho, já que a gente atendeu. Ó. Divisor de corrente, 2 amperes. Deu negativo porque está no outro sentido. Ok? Então eu tenho, ó, I agora é 6. O I que está passando aqui, nesse caso, é 6 mais 2. Então aqui está passando 8 amperes. Olha que legal. A potência, 6 mais 2, 6 menos 2, né? Então, em vez de 8, 4, né? 4 amperes. Então, a potência vai ser 4 vezes 4, 16, vezes 3, né? 3 vezes 6, 18, 48 watts. Olha que barato. Então, eu calculei a potência usando a superposição. Ó, que é que é totalmente diferente do que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui que eu não posso achar. Se eu achar, porque vê, se eu achar P1 aqui, nesse circuito aqui, quem é P1? Vai ser 6, 6 vezes 6, 36 vezes 3, que deu 108 watts. Quem é P2? P2 é 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 watts. Então, significa que a potência seria, a potência dissipada seria de 120 watts. Ó, mas na realidade, a corrente que está passando aqui é de 4 ohms. Oxe, de 4 amperes. Porque I é I01 mais I02. 4 amperes. Ah, então é 4 vezes 4, 16 vezes 3, né? E dá meus 48 watts. Então, ó, potência, eu tenho que achar o somatório da corrente ou da tensão. Não posso utilizar o somatório de potência. Não pode, tá? Não pode, pode. Tranquilo? Esse eu estou deixando para vocês fazerem em casa. Ó. Coloquei, ó, para resolver em casa. Qual é a diferença desse problema para o anterior? Que agora eu estou com a fonte controlada, né?
e quero achar a potência entregue em R3. Ora, acabamos de ver a superposição. O próximo passo desses 5 teoremas fundamentais para simplificar a análise do circuito é a transformação de fonte. Transformação de fonte é um barato. Olha que coisa fantástica. Transformação de fonte é baseado no conceito de equivalência, de circuitos equivalentes. O que é um circuito equivalente? É como eu tivesse uma caixa preta, no meu caso aqui, uma caixa amarela. No meu caso aqui, uma caixa amarela, onde eu vou medir nos terminais do circuito a relação de tensão e corrente. Relação de tensão e corrente. A relação de tensão e corrente. Nessa outra caixa amarela que está fechada, eu não sei o que é que tem dentro. Eu vou medir também a relação de tensão e corrente. Se a relação de tensão e corrente dessa caixa 2 foi igual à relação de tensão e corrente da caixa 1, esse circuito é igual, esses dois circuitos são idênticos, são equivalentes. Esse é o princípio. É nesse princípio que está baseada a transformação de fonte. Então, vamos lá. Eu tenho uma fonte de tensão, está aqui, em série com resistor. Eu quero saber se isto é equivalente, eu desejo saber se isso é equivalente a uma fonte de corrente. Em vez de estar em série, ela vai estar em paralelo com o mesmo resistor. O que eu quero saber? Eu quero saber em que condições uma fonte de tensão em série com o resistor é igual, é equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Se isso for um igual para o... Se isso aqui se verificar, eu posso substituir uma pela outra. Olha que maravilha! Então, circuito equivalente, eles têm a mesma relação de tensão e corrente nos seus terminais. Peguei essa caixa que tem, eu tenho acesso aos terminais A e B, coloquei uma carga RL. Essa mesma carga eu vou colocar no outro circuito. Se eu medir a tensão aqui e essa tensão aqui for igual à tensão que eu medi, vou botar aqui 1, 2. Se a tensão medida em 1 for igual à tensão medida em 2, esses circuitos são equivalentes, porque estão submetidos, estão alimentando a mesma carga, então a relação tensão e corrente sobre essa carga RL se mantém. Então, o que eu tenho que fazer? É saber quando esse circuito... Que é a tensão aqui nos terminais desse circuito? Isso aqui é um divisor de tensão. VL é igual a RL dividido por RG mais RL vezes VG. Muito bem. Nesse outro circuito da fonte de corrente, quem é que vai ser VL? A VL vai ser o quê? RL I. E eu vou achar por divisor de corrente. VLRI. Divisor de corrente. Quem é I? I é RG, que é a outra, né? Eu estou medindo esse I aqui. Então, é RG sobre RG mais RL. RG sobre RG mais RL, vezes a corrente G. Multiplico agora. Substituo. Multiplicar não. Substituir aqui.
né? Vou ficar com VL igual a RL e RG sobre RG mais RL, G. Ó, para esse circuito 1, que tem a fonte de tensão ser igual a esse que tem a fonte de corrente, isso aqui tem que ser igual, né? Não é isso? As tensões têm que ser iguais. Onde é que essas tensões vão ser iguais? Ó. Olha que coisa legal. RL tem aqui, tem aqui. RG mais RL tem aqui, tem aqui. Né? Então, V, para ser igual, olha que barato. VG tem que ser igual a quem? Que maravilha! A RG e G. Se eu colocar aqui em vez de VG, se eu disser que esse V... Não queria arriscar isso. Vamos borracha. Se eu disser que esse VG, para elas serem iguais, esse VG tem que ser igual a quem? VG tem que ser igual a RG e G. Né? Quando é a tensão. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo, se eu multiplicar IG por RG, ó, e para colocar, em vez de em série, em vez de paralelo, em série, esses circuitos são equivalentes. Vamos fazer direitinho? Ó, fonte de tensão, você achou a tensão. Fonte de corrente, você achou a tensão. Nos terminais A e B. Os terminais A e B. Você quer que essas tensões sejam iguais. Ó, isso tudo é igual a isso aqui. Então, você tem que VG tem que ser igual a RG e G. Ah, então você vem aqui, ó. Se eu colocar aqui a tensão como RG e G, eu posso dizer, vê se está certo isso. Eu posso dizer que uma fonte de corrente, em paralelo com o resistor, é equivalente aqui a uma fonte de tensão cujo valor é RG e G em série com o resistor. Ah, então vamos colocar um smoke nisso. Uma fonte de corrente G, em paralelo com a resistência RG, é equivalente a quê? A uma fonte de tensão. Então, multipliquei IG por RG, e essa corrente aqui botei em paralelo, essa resistência. A uma fonte de tensão RG e G em série com a resistência RG. Ó, isso eu chamo transformação de fonte. Transformei minha fonte de corrente numa fonte de tensão. Que maravilha! E se for o contrário? Se eu tiver uma fonte de corrente, aqui, para essa fonte de corrente ser igual nessa fonte de tensão, significa que a tensão VL aqui tem que ser igual a VL aqui. Muito bem, então esse VL aqui, ó, que foi obtido por divisor de tensão, esse VL aqui por divisor de corrente que eu multipliquei por RL. Muito bem, para esses dois serem iguais, não é isso? Essa fonte de corrente aqui tem que ser VG sobre RG. Né? Bom, se eu fizer essa fonte
VG sobre RG, vamos lá, colocar aqui VG sobre RG e obter essa expressão aqui, ó. VG sobre RG, cortou RG com RG, fica VG, e a minha expressão daqui. Oh, que maravilha! Então, o que eu posso dizer? Que uma fonte de tensão VG, a fonte de tensão aqui, em série com a resistência R, ou RG, é equivalente a uma fonte de corrente, cujo o valor é VG sobre... Então, dividir isso aqui, ó, dividir por RG, aí disse que isso agora virou, ó, essa fonte aqui. E esse G em série virou paralelo. Né? Isso aqui é a transformação de fonte. Que maravilha! Olha que maravilha! Como é que é dito isso nos livros? Para toda fonte de tensão, tensão real, porque tem que ter, não é ideal, porque ideal não tem resistência interna. Para toda fonte de tensão ideal, porque a fonte ideal tem uma resistência interna. Existe uma fonte de corrente também real equivalente. Então, para toda fonte aqui, ó, eu vou pegar essa aqui, olha o que eu vou fazer. Dividir RS, BS por RS, e botar esse SR em paralelo. Olha que legal. Olha que legal. Se eu tiver uma fonte de corrente, vou multiplicar a fonte por RS, eu multipliquei aqui por RS, virou tensão, e vou pegar o resistor e colocar em série. Ó. Muito bem, ainda mais, deixa eu apagar. Ainda mais, a relação entre as tensões sempre é constante em RS. Isso vale tanto para fontes independentes como para fontes dependentes. Ok? Então vamos lá. Atenção, 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 atenção. Transformação de fontes. Fontes ideais não pode ser convertida em um outro tipo de fonte. Por quê? Porque ela não tem resistência interna. Todas as fontes, seja de tensão ou de corrente, têm alguma resistência interna. Todas as fontes reais. Essa equivalência que nós estamos falando aqui, ela só existe dos terminais para fora. Ok? Vamos fazer um exemplo? Esse exemplo eu acho maravilhoso. Encontre a corrente I. Onde é que está I? Está aqui. Bem, eu podia dizer nada. Vou aplicar a transformação de fonte. Ó. Pega esse 1. O que é que está dizendo? Eu vou pegar 32, isso é tensão. Então, eu vou transformar numa fonte de corrente. Por que eu vou transformar numa fonte de corrente? Porque vai ficar 32 sobre 3. E esse 3 sai daqui e vem para cá. Ó. Muito bem. Essa fonte aqui, tensão, eu vou transformar numa fonte de corrente, vou transformar numa fonte de tensão, vai ser 4. Vou fazer 4 vezes 2, então vai ser 8 volts. Vai ser uma questão de 8 volts. Então aqui vai ser mais, menos. Né? E esse 2 vai virar, vem para cá. Olha que maravilha. Só vou fazer aqui, depois vai fazer lá embaixo direitinho. Então esse aqui saiu daqui também. Ó, isso aqui eu vou botar em série. Vai virar 3 ohms. E aqui eu vou botar em paralelo. E vai virar 2 ohms. Olha que maravilha. Isso aqui é corrente, né? Virou corrente. Então vamos fazer? Ó.
Ah, ó, primeira transformação. Ó. Dividir por 3, virou a fonte de corrente. Essa aqui veio para cá, né? Olha aqui, em paralelo. Esse aqui multipliquei por 2, virou 8 volts. Esse aqui veio para cá, o 2. Agora eu vou só fazer esses dois aqui, né? E vou fazer esses dois aqui, ó. 2 e 3, né? Ó, somei, deu 2 volts aqui, 2 volts, ó, 2 ohms está aqui. Cadê minha caneta? 2 ohms está aqui. E 2 mais 1, 3 está aqui. Muito bem. Preste atenção. Aqui, onde eu não posso perder esse I aqui. Ó. Eu posso transformar isso aqui numa fonte de tensão. Né? Posso transformar isso aqui numa fonte de corrente. Né? Por que tem 3 aqui? Eu não sei. Vamos lá. Opa. Ó, transformei aqui. 60, aqui é a corrente. Multipliquei por 2, né? Aqui fonte de tensão. E essa veio para cá. Olha que maravilha. Isso aqui eu transformei numa fonte de corrente. O que é que significa? Dividir por 3. Dividir por 3 está aqui. E esse 3 saiu daqui, veio para cá. Ó, vamos apagar para... Ó, então ficou. Aqui 2 ohms em paralelo. Vem para cá. 2 ohms. Ó, vou pegar agora isso aqui e transformar numa fonte de tensão. Vai ficar 16 por 3, né? Volts. E esse 2 vem para cá. 2 ohms. 16 por 3 e o 2 vai para cá. Eu quero esse I, tá? Então, I vai ser quem? I vai ser 64 por 3 mais, menos, né? No sentido contrário. Menos 16 por 3 sobre 8. Maravilha, né? Maravilha, cara. Ó. O que vai me dar meus 2 amperes. Nessa transparência, está todo o procedimento. Ó. Olhei o circuito. O que eu fiz em 1? O que eu fiz em 1? Transformei, ó. Isso aqui. Como é que eu transformo uma tensão? Dividi por 2, por 3 e coloquei esse 3 aqui. Nesse lado, transformei numa fonte de tensão. Multipliquei por 2 e coloquei 2 aqui. Né? E saiu. Né? E esse aqui, esse 3 veio para cá. Né? Que é justamente o que está aqui. Aí aqui o que é que você fez? Você fez o paralelo desse e o paralelo desse. 3 e 6, 2, aqui por 3. Daqui você veio para 4. O que é que você fez em 4? 4, você transformou novamente isso aqui numa fonte de tensão. Como é que transforma? Multiplica por 2. Numa fonte de tensão, multiplica por 2 e bota em série. Multiplicou por 2, botou em série. Essa aqui, você pegou
vai transformar numa fonte de corrente, né? Dividiu por 3, né? Dividiu por 3 e botou em série. Dividiu por 3 e botou em paralelo, desculpa. Né? Muito bem. Vem para 5. O que você fez em 5? Pegou essas duas, 6 e 3, 2. Está aqui. Agora, o que você vai fazer? Vai transformar isso aqui numa fonte de tensão. Multiplicou por 2, 16 vezes 2, pegou 2, botou em série. E aqui você acha aí. Né? Super simples. Super simples. Vamos fazer um outro um pouquinho mais charmoso. Utilizando a transformada de fonte, calcule a potência consumida pelo resistor de 8 ohms. Ó, eu quero esse resistor aqui, a potência aqui. Então, esse resistor eu vou ter que manter, né? Senão, não vou conseguir. Mas eu olhando para esse problema, eu posso transformar isso aqui, ó, numa fonte de corrente. Qual é a vantagem de transformar isso numa fonte de corrente? Porque, ó, faz direitinho. Qual é a vantagem, ó? Transformar numa fonte de corrente, esse 3 vem para cá, né? Aí aqui vem o 6K. 6K e o 3K. Ó, você já viu qual é a vantagem, né? Vou pegar esse aqui, vai me dar 2K. Aí eu transformo novamente, ó, vou ter uma fonte de corrente em paralelo com 2K. Aí eu transformo numa fonte de tensão. E assim por diante. Vamos fazer? Ó, primeiro caso. Esse aqui eu vou guardar. Vamos lá. 12,3 transformei numa fonte de corrente em paralelo com 3K. 3K, ó. 12 dividi por 3, deu 4, peguei o 3 e botei em paralelo. Aí, quando eu fiz isso, ó, me deu a oportunidade de fazer essas duas aqui, né? E vai me dar 2 ohms. 2K. Eu venho aqui e faço essas duas da 2K. Quando eu fiz isso, ó, então eu fiquei com 4. Aí eu estou nesse circuito de baixo, né? Aqui, ó, 4 em paralelo com 2. Isso aqui eu posso transformar novamente numa fonte de tensão. Como? 4 vezes vai dar 8 volts. E esse 2 sai daqui e vem mais novamente para cá. Certo? Então vamos lá. Transformei isso aqui, ó. Vou transformar isso no 8 e no 2 que eu falei, né? 8 e 2. Agora eu vou somar esses dois aqui que eu posso. Olha que maravilha! Que vai me dar 4. E agora eu vou fazer o seguinte, vou transformar nisso aqui numa fonte de corrente em paralelo com 4, né? Então vai ficar 8. Como é que transforma? Vamos para transformar de corrente. Vai ficar 8 por 4 e 4 aqui. Olha que barato, vão ficar duas fontes de corrente em paralelo, né? Ó, vou transformar, né? O 2 que passava aqui, 8 por 4, 2. Esse 4 que estava aqui, ó. Como está tudo submetido ao mesmo
ao mesmo, aqui não, aqui desse lado, ao mesmo potencial, né? Tudo aqui está submetido a V, e está tudo em paralelo. Eu posso colocar, em vez de colocar essa fonte antes aqui, eu posso passar essa fonte para cá, né? Passo essa fonte para cá e passei esse de 4K para cá, ó. Certo? Deu para entender? Olha o que eu fiz. 8 dividir por 4, 2 mA. E onde é que está a resistência em paralelo? Está aqui. Aí depois vem esse aqui de 2 mA, o 4 que está ali e o 8 que está aqui. Esses dois eu posso somar. Vou somar esses dois, ó. Então vai ficar 4 mA. Aqui morreu, por quê? Porque aqui eu aplico o divisor de corrente. Divisor de corrente. Ok? Aplico o divisor de corrente. Porque, ó, a corrente 4 mA está entrando aqui. O I0 está passando aqui em 12. Né? Então vai ser 4 sobre 16 multiplicado por 4. Né? Tem que apagar tudo. 4 sobre 16 multiplicado por 4. Então, eu tenho I0. Se eu tenho I0, eu tenho a potência em 8K. Né? Pô, esse negócio de transformação de fonte é muito legal, né? É muito legal, né? Essa transparência, ela é para vocês terem uma visão, né, de tudo que a gente fez no procedimento. A gente olhou o circuito, sei que eu tenho que preservar isso aqui. Então, eu vou ter rachar a corrente aqui. Essa corrente, para mim, é fundamental. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu olhei o circuito, eu vou fazer uma transferência. Eu venho daqui, ó. Vou andar daqui para cá, como eu tivesse feito o circuito equivalente para cá. Ó, peguei 12 e 3, fonte de tensão, transformei em fonte de corrente. Essa aqui virou paralelo, 12 dividido por 3, 4. Ah, quando cheguei nesse circuito, o que é que eu... Não, desculpa, eu vim para esse aqui. Né? Quando cheguei nesse circuito, o que é que eu vi? Eu vi que eu podia fazer o 3 em paralelo com 16, que deu 2 ohms. Aí vim para o 3. Então, aqui está o 4 mA, o 2K, que está aqui. Isso aqui eu posso transformar novamente numa fonte de tensão. Como é que transforma numa fonte de tensão? Multiplica por 2K aqui e coloca 2K em série. Multipliquei por 2K, então deu 8 volts. E ele veio para a série, que somou com esses dois, dando 4, aqui está errado, né? 4K. Né? 4K ohms, tá? Muito bem. 8 volts e 4K, eu posso pegar isso aqui, que está aqui em 5, e transformar novamente numa fonte de corrente. Fonte de corrente com 4K lá. Como está todo mundo submetido ao mesmo potencial, eu pude somar as duas fontes de corrente. Né? Somei, que me deu 4 mA, 4K. Aí eu apliquei divisor de corrente e achei 8 kW. Tranquilo? Tranquilo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o último passo dessa estratégia, que é colocar
uma fonte controlada. E aí eu vou também fazer, nesse exemplo, eu tenho duas transformações. O que é que eu quero? Calcular Vx. Gente, você tem várias técnicas agora para fazer. Você vai me dizer, faz por malha. Faço. Mas olha como eu posso reduzir meu problema. Eu posso pegar isso aqui, transformar isso em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Eu posso transformar isso numa fonte de tensão. Opa, não é essa porque é controlada. Posso transformar isso aí numa fonte de tensão. Ai, meu Deus. Posso transformar isso numa fonte de tensão. Posso transformar isso numa fonte de tensão. Numa fonte de tensão em série com resistor. Aqui, né? Então não tem mais esse ramo, né? Só tem essa malha aqui. Bem, isso aqui, eu posso transformar, que barato, numa fonte de corrente em paralelo com o resistor. Aqui vai o quê? Somar com esse resistor aqui. Eu vou acabar tendo só um laço. Olha que problema legal. Vamos tentar? Muito bem, Fonte controlada. O que é a minha solução? Vou pegar essa primeira fonte aqui, transformar numa fonte de corrente, e essa fonte de corrente eu vou transformar numa fonte. Essa fonte de corrente eu vou transformar numa fonte de tensão. Então vamos lá. Dividir 6 por 2 dá 3, esse 2 ficou em paralelo. Aí voltei aqui no meu circuito 2Vx, fonte de corrente para virar a fonte de tensão, eu multiplico pelo resistor. 0,25 vezes 4 vai dar 1Vx, o 4 em série. Meu Deus, como ficou fácil, né? Esses dois aqui eu posso associar, né? 2 com 2 vai dar um ohms. E aí está meu circuito. Né? Vamos passar para cá. Esse 3 com 1, eu posso transformar. Olha que coisa legal. O que diz o teorema? O teorema diz que nos terminais, eles são equivalentes, as fontes são equivalentes nos seus terminais. É nesse terminal aqui que eu estou medindo Vx. Se eu transformo isso numa fonte de tensão em série com a resistência, nesse terminal daqui também, como eles são equivalentes, eu vou ter também Vx. Correto? Opa! Vou ter também Vx. É isso que eu vou fazer. Vou pegar vou pegar essa fonte em paralelo com o resistor. Vai ficar 3 volts com a resistência de 1 ohm em série. Porém, a tensão nos terminais ainda continua sendo
Vx. Então, fiz isso. Olha que maravilha! Olha que maravilha! O que é que eu quero? Eu quero calcular Vx. Circuito laço único. Circuito laço único LKT. LKT, a corrente aqui. Vamos começar em 3, né? Vamos começar aqui. Começar por aqui. Mesmo sentido da corrente, 3. Ó, aqui está caindo. Então, vai ser 4 mais 1 e 1. E também está menos Vx, menos 18 igual a 0. Não é isso? Muito bem. Eu quero achar Vx. Quem é I? Quem é Vx? Se eu pegar aqui uma equação auxiliar, Vx, está aqui. Vou apagar para ficar melhor. Vx né? Então, 3 menos 1 e 1, menos Vx igual a 0. Certo? Pegando esse sentido. 3 menos 1 e 1, menos Vx igual a 0. Como eu quero Vx, eu vou explicitar o valor de I. I vai ficar sendo o quê? Vai ficar sendo 3 menos Vx. Vou substituir aqui na LKT. Eu substituir, 3 menos 5 vezes 3 menos 15 menos Vx, porque é 3 menos Vx, menos 18 igual a 0. Olha que maravilha. Menos 15 mais 3 é menos 12, menos 5Vx mais 5Vx menos 1Vx dá mais 4, menos 18. Explicito o valor de Vx, resolvo. Vx igual a 7,5. Ok? Qual é o procedimento? Esse exercício foi para a gente trabalhar com fonte controlada. Que você faz a mesma coisa como fosse uma fonte independente. Você faz a transformação da mesma maneira. Né? Transformei numa fonte de corrente, transformei numa fonte de tensão. Qual é o objetivo? Eu olhei o problema e disse, eu posso resolver esse problema com um circuito de laço único. Fiz a resistência equivalente, transformei a fonte de corrente numa fonte de tensão, achei Vx em função da LKT, com a ajuda da equação auxiliar, porque eu tenho uma fonte controlada. Mais fácil não poderia ser. Não é isso? Então, por hoje, vencemos superposição e transformação de fonte. Próxima aula, Devenan, e se eu me apressar, eu dou Norton também, porque eu estou... E, por hoje, está de bom tamanho.